Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e a gente já faz a conexão diretamente com Brasília. Novamente está conosco Caian Messina. Boa tarde, Caian. Oi, tudo bom, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde ao Fábio e aos nossos queridos ouvintes. Vamos lá, Caian. Olha, como eu tenho a memória boa, eu falei que eu estava precisando de café, mas não a ponto de esquecer o que a gente conversou aqui na sexta-feira. Eu me lembro claramente, Fábio, certamente, que foi o Fábio que te fez uma pergunta sobre prazo. Quando se encaminharia para a homologação da delação premiada de Mauro Cid? E foi muito rápido, né? A gente falava disso na sexta, que ainda não tinha um prazo, né, pré-determinado, e no sábado, no fim de semana, a delação já estava homologada e caminhando muito mais rápido do que as expectativas, do que as previsões. Então, o que eu queria te perguntar agora, Caian, essa semana começa a quantos por hora? A gente terá para muito breve um novo depoimento de Mauro Cid, ou ele já falou o suficiente e a polícia está agora no momento de analisar o que foi dito, corroborar provas? Qual é a fase depois dessa homologação da delação, por favor? Olha, então se a gente, né, comparar aí, fazendo aí uma metáfora automobilística, né, a gente está agora num carro de Fórmula 1, né, porque é uma aceleração constante, né, e em altíssima velocidade. Teremos um novo depoimento de Mauro Cid, aliás, um depoimento ou depoimentos, porque a partir de agora, né, como delator premiado, Mauro Cid precisa ser ouvido novamente, já que ele não tem mais a possibilidade de ficar em silêncio para não se incriminar ou, né, de silenciar sobre alguma pergunta que ele eventualmente saiba a resposta. Agora não, o termo de delação premiada, como delator premiado, Mauro Cid é obrigado a responder às perguntas da Polícia Federal e obrigado a dar detalhes, inclusive apresentar provas do que diz. Então, né, a PF quer ouvi-lo novamente sob essa nova condição. Expectativa de que isso ocorra já nesta semana, em meio, claro, a muita polêmica a respeito deste acordo de delação premiada, que já foi pedido pela PF, homologado pelo ministro Alexandre de Moraes e já está valendo. No sábado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que essa homologação teria de ter o aval do Ministério Público, só que aí, né, a gente lembra de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em 2018, que disse que a PF tem sim o poder de fechar delações premiadas e a PGR não é necessário, né, dar ali algum tipo de anuência. Não, basta ser informada como de fato foi, né? Só que aí, Adriana, Fábio e ouvintes, a gente entra na seara da justiça. E na seara da justiça, tudo é possível. Por quê? Alguns interlocutores de Jair Bolsonaro lembram que em 2021, o então, né, o ex-governador Sérgio Cabral pediu ao Supremo e conseguiu a anulação de um acordo de delação premiada que havia sido fechado junto à Polícia Federal. Então, né, a própria PGR, na ocasião, entrou na justiça, né, diante desse acordo fechado entre PF e Sérgio Cabral e conseguiu esta anulação. A dúvida que resta é se a PGR, vai entrar no Supremo pedindo anulação da delação de Mauro Cid, e 2, como vai se portar o Supremo Tribunal Federal. Conversei com algumas fontes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e a avaliação é a seguinte: a delação prossegue, a delação é válida e Cid vai falar até o fim. Bom, agora, Caian, a defesa de Bolsonaro e da família do Bolsonaro, eles vão justamente argumentar nesse ponto, de que não tendo o aval do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, a delação não vale. Eles vão questionar judicialmente isso. Tentam até agora passar um ar de tranquilidade, de que está tudo bem, não há o que delatar. Os aliados, as pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, têm reforçado de que foi recebido com tranquilidade, mas é mera fachada. O que se sabe nos bastidores é que há um pavor do que Mauro Cid pode contar, inclusive porque o que a polícia quer saber é o comando. Quem dava as ordens, quem deu a ordem para que um ajudante de ordens entrasse em ação e obedecesse. É isso?
Sem dúvida, até porque Mauro Cid não é um assessor comum, né? Ele era o assessor de Jair Bolsonaro, era alguém que praticamente acordava o ex-presidente, passava o briefing do dia, passava informações ao ex-presidente. Então a gente está falando de alguém que esteve ao lado de Jair Bolsonaro, não metaforicamente, né? Mas literalmente, ele ficava ao lado ali de Jair Bolsonaro, né? Até em momentos em que o ex-presidente descansava no Palácio do Alvorada. Cid era um conselheiro de primeira linha do ex-presidente. Então, né, ele obviamente sabia de muita coisa. A dúvida, realmente, entre os interlocutores de Jair Bolsonaro é se ele tem alguma prova, né, do que certamente ele viu, do que certamente ele ouviu e do que certamente ele testemunhou. Agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro que queria acesso aos depoimentos de Mauro Cid já prestados à Polícia Federal, né? A gente está falando daqueles dois que duraram aí cerca de 19 horas. Então já é prenúncio, né? Da própria defesa do time ali de advogados do ex-presidente se movimentando, né, para tentar ali uma defesa jurídica. O fato é que eu conversei com alguns advogados do ex-presidente, eles disseram que, por enquanto, né, ainda vão analisar juridicamente o que vão fazer, se vão insistir aí nessa tese de anulação da defesa da delação premiada de Mauro Cid, né? Mas se o ex-presidente for citado, e certamente será, segundo o próprio advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, aí sim eles devem recorrer à justiça. Ô Caian, e ao que parece, essa delação do Mauro Cid não deve ficar restrita apenas ao caso das joias e ao caso da vacinação, né? Porque o que se diz nos bastidores é o seguinte: a Polícia Federal teria dito o seguinte para o Mauro Cid: olha, sobre vacinação e sobre joias, a gente já tem praticamente tudo e o processo aqui está encaminhado, a gente já sabe absolutamente tudo o que aconteceu. A delação vai servir para outros eventuais crimes, é isso mesmo? Exatamente, sem dúvida, né? Porque Mauro Cid era um cara tão influente, né, ali no entorno de Jair Bolsonaro, né, que ele é pessoa central em diversos inquéritos. Então, por exemplo, joias, né? Ele era o cara que, segundo a Polícia Federal, ajudou a retirar essas joias do Brasil, vendê-las lá fora e ajudou a trazer o dinheiro de volta aqui para o Brasil. Ponto número 1. Ponto número 2, em relação ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, da filha de Jair Bolsonaro e da família de Mauro Cid. Ele era o cara que, meu Deus do céu, ele tinha a senha lá do Conect SUS do ex-presidente, né? Então, isso mostra o grau de proximidade que ele tinha. E, em terceiro lugar, nessa questão aí, né, do inquérito do golpe, né, é o cara que tinha no celular dele minutas de golpe, tinha no celular dele uma suposta defesa constitucional, né, aquele famigerado artigo 142 da Constituição, do poder moderador, suposto poder moderador das Forças Armadas, o que é negado por praticamente todos os juristas do Brasil. Então ele andava com isso no celular. E ele era cobrado por integrantes das Forças Armadas, por colegas, por ministros, né, para que mostrasse isso ao presidente. Então ele certamente sabe, né, o que Jair Bolsonaro pensava a respeito de tudo. E, né, será perguntado sobre esses 3 pontos pela Polícia Federal. Eu tenho aqui, inclusive, o roteirinho, né, do que os investigadores pretendem perguntar a Mauro Cid. Então, primeiro, a PF está interessada na cadeia de comando. De onde veio a ordem para que Cid fraudasse cartões de vacina da família e de Jair Bolsonaro? Quem foram os beneficiados pelas vendas das joias e o caminho do dinheiro? Além, claro, como você mencionou, Fábio, informações sobre a defesa feita por Cid do fechamento do TSE e anulação da eleição presidencial. Bom, e como agora um delator, Mauro Cid não pode mentir, não pode ficar em silêncio, não pode nem omitir. Porque se for perguntado a ele e ele falar não sei e depois a polícia descobrir que ele sabia, isso pode complicar muito criminalmente a situação dele, que já segue bastante complicada, embora financeiramente Mauro Cid segue bem. Para quem estiver preocupado, Mauro Cid seguirá com o salário de R$27 mil, mesmo afastado do Exército, uma vez que foi uma determinação da Justiça. Então, financeiramente, Mauro Cid segue bem, mas criminalmente, se mentir, omitir,
a situação dele se complica muito depois desse acordo de delação, não é isso, Caian? Exatamente, né, e para quem está preocupado com a conta bancária de Mauro Cid, além do funcionário, do salário, né, de oficial do Exército, ele segue morando no setor militar urbano, ou seja, segue com uma casa paga pelo erário brasileiro, né, então, né, luz, água, telefone, enfim, ele perdeu apenas o cargo, né, de comando, mas ele segue como oficial, então, com direito a salário, com direito à aposentadoria integral, com direito à casa paga pelo contribuinte brasileiro, e fica esse alerta, né? Se ele mentir ou omitir, pode inclusive voltar para a cadeia. Isso foi uma condição básica da delação premiada.